começar a gravação aqui. Então, bem-vindos. Tá, começou a gravação. Bom dia. Então a gente vai começar a nossa aula de hoje, nossa 8ª aula teórica, né? A gente está aí há um mês e pouco do final. Eu sei que vocês estão nervosos aí com a tarefa para finalizar a disciplina. O Diego estava falando comigo, mas fiquem tranquilos, assim, eu tenho que só abrir lá o olhinho lá para vocês terem um espaço embaixo ali para acesso a todas as informações e a tarefa, tá? Mas fiquem bem tranquilos nesse sentido. Hoje, dando sequência ao que nós estávamos falando, né? Na semana passada a gente começou a falar um pouquinho de magnetismo, e hoje eu vou falar um pouquinho mais dessa interação, já pensando assim que falar só dos ímãs é muito simples ou muito sucinta a ideia, porque a gente não entendeu exatamente, na verdade não entendeu. Os ímãs, eles são naturais, quando são naturais, o magneto, quando ele é criado dessa forma, né, quando ele aparece na natureza dessa forma, não tem como tu induzir ou mudar muito as propriedades dele. Então, o que acontece, em geral, é já começar a trabalhar com essa interação entre cargas elétricas e magnetismo. Na verdade, a gente tem dois fatores fundamentais que a gente vai trabalhar até agora, que é a presença de campo e movimento. Se não tiver as duas coisas, tu não tem interação. Mas a gente vai nesse sentido. Então, gente, é importante que a gente entenda essa relação que existe entre fenômenos elétricos e magnéticos, até porque as implicações deles estão muito presentes no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E a gente tem hoje muito mais entendimento, muito mais estudo relacionado com essa fusão das áreas. Tanto é que não se trabalha mais separadamente eletricidade e magnetismo, a gente já pensa em eletromagnetismo como um todo. Tá? E essa visão é o que a gente modernamente trabalha. Apesar de pensar lá no ensino médio, a gente tem toda uma parte de eletricidade, tá? E a gente divide a eletricidade entre eletrostática e eletrodinâmica, ou seja, cargas relacionadas com sua posição em campo e a questão das cargas em movimento. E agora no magnetismo a gente não tem carga magnética, né? Mas a gente vai pensar que, por exemplo, ainda foi na primeira metade do século XIX, ou seja, pós as ideias já concebidas e estudadas a respeito de eletricidade e magnetismo, que a gente conseguiu ver uma relação entre essas duas ciências. Tá? Primeiro foi o Oersted, e na verdade o Oersted foi em 1820, foi uma descoberta muito por acaso, uma vez que ele estava falando a respeito, estudando efeitos da corrente elétrica, e descobriu que a corrente elétrica interagia com a agulha de uma bússola, interagia realmente, não era uma situação temporária, porque dependendo do local onde tu colocava a bússola, ela se orientava de forma diferente. Tá? E pouco tempo depois, tu tem o outro caminho, que é o fato, tanto do Faraday quanto do Henry, descobrirem que se tu tem movimento, ali tu tinha cargas elétricas em movimento próximos de bússolas, né? Ou quando tu tem movimento de um fio condutor perto de um ímã, tá? Ou quando tu tem um ímã movido perto de um condutor, essas duas situações, ou seja, sempre tem a questão do movimento, a gente tem uma corrente elétrica observada no fio. Note, por exemplo, que a gente tem uma situação onde tem cargas elétricas e, consequentemente, campo elétrico, ou um ímã e, consequentemente, campo magnético e movimento, as duas coisas juntas a serem pensadas e trabalhadas. Tá? E por conta disso, a gente vai pensar que a partir do momento que tu trabalha com questões que não necessitam, que tu pode controlar a carga relacionada com o campo magnético, tem uma lista de aplicações muito grandes. Aí vão ter os eletroímãs usados para levantar cargas pesadas, tá?
O trabalho com os ímãs para serem usados em medidores, todo o funcionamento de motor basicamente é relacionado com essa ideia da bobina em movimento ou do ímã em movimento. Tá? Alto-falantes para a questão de transmissão de som, nota quanta mudança tu vai ter por conta disso. E aí tu teria, por exemplo, inicialmente tu tinha lá fitas magnéticas, tá? Ou até mesmo o HD do computador que ainda tem um armazenamento magnético, por isso que a gente tem problemas ainda de grandes campos magnéticos poderem apagar um HD. E claro, assim, ó, tu vai ter algumas situações permitindo que geração de energia não é muito comum, mas o tokamak é uma forma de é um gerador de energia nuclear sem reações nucleares, né? É um reator de fusão, tá? E com temperaturas altíssimas, e o grande problema de temperaturas altíssimas é justamente o fato de tu não ter como conter, não ter um material que conter, não vai fazer um reator de diamante para gerar energia elétrica. Então, tu consegue gerar com um campo magnético muito forte, criar uma contenção para manter esse plasma, né, essa ideia da fusão nuclear controlada. Assim como tem nanomaterial. Tranquei? E aí tem a questão dos nanomateriais, tá? A questão das propriedades magnéticas e tudo mais, que vão ser possibilidades. Além do fato de ser usado o magnetismo e esses eletroímãs em diversos tipos de tanto tratamento quanto diagnóstico da parte médica. Oi, fala. Sim, sim. Antes de ser professor, eu trabalhei com manutenção, né? Manutenção numa empresa, a gente fazia manutenção das empilhadeiras. E aí as empilhadeiras, tinha várias delas que não tinham arranque simplesmente porque como tu tinha que fazer, é uma bobina basicamente que funciona com o imãzinho ali movimentando, e aí tu tinha, por exemplo, ficava com graxa nisso aí, e aí era muito mais fácil tirar fora o arranque e botar as empilhadeiras que tá tudo sem empilhadeira para poder largar. Uma forma que tem nesse caso, assim, como pega no tranco, né? Carro eletrônico não faz mais isso. Carro eletrônico não faz mais isso. Mas um carro convencional, sem injeção eletrônica, tranquilo. Tu põe numa descida, dependendo da cidade. Quem mora em Rio Grande, por exemplo, não tem essa sorte. Não vai conseguir pegar o carro nunca, tá? Porque não tem descida. Então, tem essas aplicações todas, né? E são sempre aplicações pensadas nessa interação do eletromagnetismo. Ímãs em movimento ou fios condutores em movimento, tá? E da interação vai surgir a questão de corrente elétrica ou da corrente elétrica gerando campo magnético. Mas para isso a gente tem que pensar qual é o movimento esperado para partículas em campo magnético, que é uma outra aplicação. Claro que não é uma aplicação que hoje é muito presente, vocês lembrarem, vocês ainda tem em casa, que está cada vez mais difícil de botar uma TV de tubo, uma TV CRT, ou então um monitor daqueles antigos, tá? Que não é de LED, monitor CRT também, aquelas caixas de abelha, tá? Vão ter exatamente essa função. Que tu tinha um feixe de cargas de partículas carregadas que incidia sobre a tela da TV, na tela do tubo, né? Fazendo com que esse pixel acendesse. Tanto é que quando tu ligava, por exemplo, tinha a questão de poder interagir com os pelinhos do braço, assim, justamente porque existia eletricidade ali na tela. Mas então a gente tem essa visão, né, pensando como é que vai ser esse movimento de cargas elétricas. Basicamente, pensando naquilo que a gente tinha falado antes, né, na aula anterior, uma carga elétrica em movimento em um campo magnético, ela sofre a ação de uma força, e essa força nunca é
para acelerá-la na mesma direção do movimento, ela vai ser ortogonal. E, consequentemente, essa força magnética, ela cria uma mudança na direção. Então, podemos pensar assim, lembra que a força elétrica é usada para acelerar uma partícula. Se uma carga elétrica, uma carga positiva no caso aqui, entrasse em um campo elétrico de forma que fosse ortogonal ao campo, essa força elétrica causada pela interação do campo com a partícula faria com que ela fizesse uma curva, como é mostrado aqui na figura. No caso da força magnética, como ela é tanto perpendicular à velocidade quanto ao campo magnético, agora eu tenho um campo magnético definido, polo norte e polo sul, a partícula entra de forma a ser na mesma direção que a partícula anterior, ortogonal a esse campo, mas enquanto que no campo elétrico a curva era feita no mesmo plano do campo elétrico, aqui tu tem uma mudança de direção, também ortogonal, fazendo com que a partícula se movimente para fora do plano de direção. Então, tem duas movimentações aí dependendo da orientação, mesmo orientação do campo elétrico quanto do campo magnético, vão ser duas forças associadas a essa interação e essas duas forças vão ter sentidos diferentes. Tá? Então, basicamente, a gente pode pensar aqui, isso aqui é um exemplo, tem uma região onde o campo magnético, nessa região em azul aqui, ele tem esse símbolo da pontinha aqui, que é como uma flecha vindo na nossa direção, ou seja, o campo magnético vindo na nossa direção, saindo da página, permitindo, portanto, que na interação da carga elétrica ele faça essa mudança de direção e interage o tempo suficiente para mudar também completamente de direção e finalmente de sentido voltando para a direção original. Tá? Ali, mesmo exemplo, a carga negativa, separação das duas, e aqui uma indicação. Olha só, no campo magnético, na figura em branquinho aqui, ele está entrando na página, que é o xizinho, mostrando que a parte de trás da flecha do vetor, e ao entrar na página, fazendo lá os vetores, a gente vai ver que o movimento vai ser contrário ao esperado. Ou seja, na esquerda, em azul ali, está saindo da página, a carga negativa faz uma curva para a esquerda, aqui a curva, na parte branca, a curva vai para a direita. Semelhante forma para as carga negativa, mesma situação, comparando as duas situações. Tá? Aqui uma animaçãozinha, campo magnético entrando na página, duas cargas de valores diferentes, mesma massa, elas sofrem interações, tá? Forças, as velocidades e como é que são as forças. A força é menor na carga de menor valor, por isso que o vetorzinho é menor em tamanho, de menor módulo, fazendo, portanto, que o movimento circular ele não ocorra completamente dentro dessa telinha que a gente tem aqui. Mas os dois têm a mesma tendência de movimento, que é a curvatura em sentido anti-horário. Ali a explicação, né, mostrando como é que vai ser da partícula anterior de maior massa, né, que vai acabar fazendo um circuito fechado. Tá? Ao fazer um circuito fechado, portanto, ela descreve como se fosse uma espira de corrente, mostrando as interações todas bonitinhas, né, que se faz. E aí a gente vai ver que, nesse caso, tu consegue ter, como a força ela é perpendicular à velocidade, ela não vai mudar o módulo da velocidade, tu acaba tendo um movimento circular uniforme de velocidade constante. E com essa ideia, a gente pode definir qual é o raio desse movimento circular. Tá? Lembrando lá, por exemplo, que
como essa força ela causa um movimento circular, então ela vai estar associada a uma aceleração centrípeta, relacionando os dois módulos, né? O módulo da força magnética é o produto de carga, velocidade e campo magnético. O módulo, quer dizer, a velocidade centrípeta tem a cara da velocidade ao quadrado dividido pelo raio, e aí eu consigo determinar que o raio de curvatura, tá, ele é proporcional à massa e velocidade, inversamente proporcional à carga e campo magnético. Situação que eu tinha anterior lá, né? A única diferença entre os dois era a carga, portanto, o raio de curvatura da primeira para a segunda era 5 vezes menor, mesma massa, mesma velocidade, mesmo campo magnético, mas a carga da primeira partícula, se vocês lembrarem lá, uma era 5e, a outra era só e, então uma vai ser o raio 1/5 do raio anterior, por isso tem aquela diferença ali. Tá? Como eu sei o raio, eu posso determinar também o período de vibração, né? O período de vibração, lembrando lá dos nossos movimentos do movimento circular, ele é 2π, que é uma volta completa, dividido pela frequência angular, ou o perímetro dividido pela distância percorrida no círculo, né? O perímetro dividido pela velocidade. Substituo aquele raio ali e consigo determinar que esse período é proporcional à massa e inversamente proporcional à carga e ao campo magnético. Quer dizer que, no nosso caso lá, comparando os dois, o período do movimento circular, considerando os dois movimentos circulares lá na nossa animação anterior, o período de um vai ser 5 vezes menor do que o outro. A frequência é o inverso disso. Portanto, eu só inverto as duas coisas, né, e aí ela vai ser proporcional à carga, ou seja, lembrando do nosso exemplo anterior, a gente vai ter uma frequência 5 vezes maior. Esse tipo de movimento, ou seja, quando tem um movimento de uma partícula, um movimento circular dentro de um campo magnético, isso é chamado frequência de ciclotron, até porque a aplicação que a gente tem vai ser num equipamento para ciclos. Tá? Aqui, uma ideia da curvatura, né, pensando num equipamento bastante comum em estudos com aceleradores. Né? A gente tem elétrons, que são acelerados do repouso, a aceleração é feita por campo elétrico, portanto, gerado pela diferença de potencial. Depois eles saem, entram numa região de campo magnético uniforme e fazem uma trajetória curva. Tá? Aí, supondo que o campo magnético é perpendicular ao feixe, calcular o valor do campo. Tá? E a gente vai pensar assim, para calcular o valor do campo, a gente tem só o raio de curvatura, mais nada, né? Mas eu posso determinar a velocidade a partir, de forma muito horrível, né? A partir da energia cinética com que as partículas entram aí. Lembrando que energia cinética, 1/2 de m vezes v ao quadrado, tá? E a forma como a energia é transferida é através de trabalho dado por Q vezes a diferença de velocidade. Ficou tão bonitinho quando a gente escreve, e aí depois, aqui na hora de falar, dá isso. Comparando as duas coisas, eu consigo determinar a velocidade. Tá? Ali, carga vezes, lembra que é 1/2 de mv ao quadrado vai ser igual a carga vezes a diferença de potencial. Portanto, fazendo as continhas todas lá, a velocidade vai ser raiz quadrada disso aqui. Velocidade com que a carga elétrica entra, acelerada por um potencial de 350 volts. Tá? Uma carga elétrica, um elétron, né? Carga definida e carga e massa definida, vai ser 1,11 vezes 10 na 7 metros por segundo. Tá? Cerca de 3% da velocidade da luz. Entra nessa região, portanto, e como eu tenho a fórmula lá que relaciona a força magnética com o movimento, eu consigo determinar o campo magnético. Aí eu podia pegar a fórmula do raio lá, depois já fiz definido.
Massa eu conheço, velocidade eu acabei de calcular e o raio foi fornecido. Fazendo a conta, eu vejo que para que esse elétron seja curvado numa trajetória curva de 7,5 cm de raio, eu preciso de um campo elétrico de 8, aproximadamente 8,5 × 10 a menos 4 Tesla. A partir disso, eu posso determinar frequência e período. Frequência é velocidade sobre raio, duas coisas. Velocidade que eu calculei e o raio que já tinha permanecido, ali 1,48 × 10⁸ centímetros por segundo. E o período, que é o inverso disso, tá? Frequência angular, 42,5 nanosegundos é o período de vibração. Pensando nisso aí, como é que a gente consegue ver a ideia. E aí tu tem um ciclo também, ele foi acelerado. Tem um canhão, vamos pensar assim, ele é acelerado por meio de um canhão de elétrons, e o canhão de elétrons está ali justamente essa diferença de potencial. Tá? Quem conversa com o pessoal que trabalhava com televisão antiga vai falar que ali é o Playback, que é o transformador que fornece diferença de potencial suficiente para fazer com que o corpo, fazer com que a carga elétrica seja acelerada. Tá? Se tem uma... Ali eu estou falando de um movimento que é basicamente circular, né, no mesmo plano, mas se a gente tiver um ângulo, uma velocidade com um pequeno ângulo, que não é 90 graus em relação ao campo magnético, a trajetória da partícula vai ser uma trajetória helicoidal, né? Ou seja, helicoidal basicamente é uma hélice, né? Ou seja, é um movimento circular, que a gente vai conseguir calcular, portanto, período e raio de curvatura, período e frequência, mas ele não se mantém no mesmo plano, criando, portanto, algo que vai se movimentando ao longo do tempo. Tá? Aqui, mesma situação, a única diferença é que existe na função do... lembrando que a forma para chegar aqui, como tem um ângulo diferente de 90 graus entre V e B, vai aparecer um seno de θ na força, né? Mas não tem componente paralela, portanto a velocidade permanece constante em direção paralela a B, ela só vai alterando a direção no sentido, a componente da velocidade no sentido perpendicular, fazendo com que isso se modifique, e aí tu tem uma velocidade que é diferente. Força magnética é perpendicular ao campo magnético, aparece ali em verde, toda bonitinha, tá? E uma trajetória helicoidal, mostrando que o movimento não fica fixo, não fica definido apenas em uma região, em um plano. Tá? Então, a gente vai pensar que se a gente tem uma partícula que se move em espiral no campo elétrico que não é uniforme, mas que é forte nas extremidades e fraco no meio, e ela fica aprisionada e se desloca para frente e para trás numa trajetória espiral. E aí tu fica tu fica com as cargas elétricas aprisionadas nesse campo magnético. Um exemplo disso é o campo magnético da Terra. Tá? Eu cheguei a comentar com vocês, o campo magnético da Terra ele permite que as partículas carregadas, principalmente que vêm pelo vento solar, elas não interajam diretamente com a superfície do planeta por conta desses campos magnéticos que não são uniformes e fazem com que tenha esse aprisionamento. Tá? São chamados cinturões de radiação de Van Allen, tá? Que permitem que essas cargas elétricas elas sejam blindadas, digamos assim, blindem o planeta, fazendo, portanto, com que a intensa quantidade de radiação que viria do Sol e extraterrestre, vamos pensar assim, né, ela não vai incidir sobre a maior parte do planeta. Por conta da existência de forças, né, tu vai ter a possibilidade de que isso seja direcionado para mais altas latitudes, tá? E aqui tem um exemplo muito legal, né? Isso é uma simulação.
tem partículas que elas são aprisionadas no campo magnético da tela. Tem o nome de sincrões Van Allen, que foram descobertos pelo James Van Allen em 1958, né? E aí tu tem esse desenho muito legal, que é um desenho sobre as bolhas de plasma, né? uma representação, mostrando o campo magnético da Terra ali, como ele assim, muda a trajetória dessas partículas, chamado vento solar, ou encaminhadas extraterrestres, fazendo com que elas protegendo o planeta nesse sentido. E é claro, assim, como tu tem uma quantidade muito grande de partículas vindo para isso, e elas são direcionadas para regiões onde o campo magnético vai ser mais forte, tá, com seus prazos lá, esses pontos elétricos, esses pontos de campo magnético mais forte, vão estar nos polos. E aí vai aparecer situações como a aurora boreal. Tá? O que é a aurora boreal? O fato de tu ter uma quantidade grande de cargas elétricas sendo direcionadas para essas regiões. A gente fala de aurora boreal justamente porque é a região habitada pelo homem. Existe uma aurora austral, mas como a gente não ensinou os pinguins a tirar foto ainda, a gente acaba não tendo registros da aurora austral. Tá? Então tu tens a possibilidade aí de ter a interação dessa radiação, dessa energia que excita as moléculas que estão presentes na atmosfera e elas acabam brilhando, né, criando situações onde que emitem luz. E são mais próximas justamente por causa dos cinturões de Van Allen que fazem com que essa radiação seja defletida em direção dos polos, mostrando uma interação. Bom, isso aí é basicamente o que está acontecendo. Quais são as aplicações do movimento de partículas carregadas? A gente tem a possibilidade de ter o filtro de velocidades, tá? Onde tu consegue ter regiões com campo elétrico e campo magnético. Aqui, por exemplo, campo elétrico basicamente vai ser como se fossem as placas de um transformador, uma fonte aqui, né? Passa partículas nessa direção. Tu tem partículas com campo elétrico que passam por uma região que tem campo elétrico e campo magnético, os dois são perpendiculares, e vão passar por essa região somente partículas com uma velocidade muito definida, que é as que permitem uma trajetória clara. Força total sobre a partícula é a força de Lorentz, a soma da força elétrica com a força magnética, tá? E a gente pode permitir aí, né, que nesse seletor de velocidades a gente tenha as duas forças invertidas, fazendo com que a escolha delas, esses dois módulos, o módulo da força elétrica e o módulo da força magnética, sejam iguais, tá? Fazendo com que a partícula esteja em equilíbrio e, consequentemente, se está em equilíbrio, a gente vai ter um MRU. Tá? Então, o filtro de velocidades se comporta dessa forma, mostrando que a velocidade que vai passar por ali é uma relação entre campo elétrico e campo magnético, de acordo com a fórmula V é E sobre B. Tá? Somente as partículas com essa velocidade não vão ser desviadas e, portanto, vão passar. Se tem maiores ou menores, tu vai ter desvios. As maiores vão ser desviadas para cima, as menores desviadas para baixo, fazendo, portanto, que passem por isso, ou seja, tu cria um processo de colimação, né? Ou seja, tu vai selecionando partículas apenas de uma determinada velocidade, fazendo com que elas tenham um feixe definido com única direção e única velocidade. O laser tem alguma coisa nesse sentido de aplicação. Tá? Espectrômetro de massa, lembrando lá que a força magnética ela é proporcional à massa. Tá? O raio do ciclotron, né? Desculpa. O raio do ciclotron, quando a gente tem a força magnética interagindo, ele vai ser proporcional à massa, então tu passa por um seletor de velocidades, inicialmente, espectrômetro de massa, e a partir daí entra no campo magnético que faz com que tu defina um determinado raio, e a partir desse raio, como tu tem carga definida, velocidade definida e campo magnético definido, tu consegue determinar a massa
da partícula, por isso que a gente tem o espectrômetro de massa. Tá? Portanto, assim, as partículas, os íons, vão entrar na região a partir da fonte e só vão passar pelo colimador, né? Aqueles que têm velocidade, que é a relação de campo elétrico e campo magnético, a gente ajusta, tá? A partir disso, eles passam pela região de campo magnético, tá? Fazendo com que eu tenha uma relação entre massa e carga, tá? A relação massa e carga, que é o produto do raio vezes o campo magnético dividido pela velocidade, tá? Ou interagindo as duas coisas, a gente pode pensar que é velocidade. Tu tens ali campo magnético, aqui eu considerei um B0, né, que é o campo magnético fora do colimador, se eu tiver a mesma região, se eu for dizer que eu tenho ao quadrado aqui, mostrando que basicamente vão ser questões de medição. Eu consigo determinar a relação entre carga e massa entre massa e carga, desculpa, de uma partícula, de um íon, apenas com a medição do raio, né, porque tanto o campo magnético quanto o campo elétrico eles vão estar na construção do meu objeto. Tá? Aí aqui tem uma figura do espectrômetro de massa. Tá? O íon de massa e carga que é produzido na fonte S, acelerado pelo campo elétrico de potencial ΔV. O íon entra numa câmara separadora, tá? Que é o nosso colimador, na qual existe um campo magnético uniforme perpendicular à trajetória do íon. Supõe que o campo magnético é 80 Tesla, a diferença de potencial é 100 volts, os íons têm carga 1,6 × 10⁻⁹ e atingem a placa fotográfica, né, numa posição, no meu R ali numa posição 1,625, não vai ser o R porque vai ter toda a questão. Qual a massa dos íons? Né? Pensando, a energia aceleradora aqui para ver qual a velocidade, portanto, a gente vai ser energia cinética, portanto, a velocidade é raiz quadrada de 2 vezes a carga vezes a diferença de potencial sobre a massa. Colocando isso aqui, a frequência de síncrono, né, que a gente tem o raio de curvatura M sobre Q vezes o campo magnético, substitui essas coisas, e eu posso aí, portanto, verificar que eu acabo tendo uma expressão que é 1 sobre o campo magnético vezes quadrado de 2 vezes M vezes V sobre a carga, e a posição X ali é 2 vezes o raio, o diâmetro todo, né? Então esse número vai ser multiplicado por 2. Tá? Trabalhando com a massa, olha ali, ó, eu isolo a massa, eu fico com V ao quadrado, que X ao quadrado sobre 8V. Tenho essas expressões todas, campo magnético e o V estão definidos, carga eu já sei, e o X que eu tenho vão me dar partículas de 3,38 vezes 10⁻25 kg. Tá? Como a unidade para partículas, unidade de massa atômica, ela está relacionada com a carga do próton, né, 1,66 vezes 10⁻27, eu tenho que a massa dessa partícula é aproximadamente 204 unidades atômicas. E aí a gente pode procurar a unidade de massa atômica, a gente pode procurar na tabela lá para achar qual partícula tem massa 204. Matei essa aula de química, então eu não sei, eu não lembro exatamente qual é na tabela periódica um composto que tenha massa 204 unidades atômicas. Tá? Vai ter essas mesmas situações aí pensando no eletromagnetismo, né? Agora, ali eu estou falando de partículas, né? Mas eu posso pensar também em fios, tá? E esse fio basicamente é um conjunto, um circuito para ser percorrido por corrente, por partículas elétricas, né? E aí eu tenho muito definido a questão de que essa espira, um fio quadrado, ela tem 40 centímetros de lado, está no campo magnético uniforme, ela é perpendicular às linhas de indução, tá? E a gente gira ela de forma a ela ficar paralela, tá? A espira leva 0,2 segundos para ir de uma a outra, e aí eu vejo qual é a interação. Notem que eu tenho uma espira, ou seja, um fio que tem cargas elétricas, que se movimentou em relação ao campo magnético.
E aí eu posso calcular, tá, usando lá a equação, segundo a lei de Gauss do magnetismo, qual o fluxo magnético através disso. Né? Mudança do fluxo magnético vai permitir que a gente tenha algum tipo de variação. Então, o fluxo magnético aqui, pude calcular tanto inicial quanto final, tá? E aí aparece a ideia do que vai aparecer um campo, uma diferença de potencial. Nesse sentido, a gente vai ver isso com mais calma agora. Tá? Pensando para isso, a gente vai ter a força magnética sobre um condutor. Tá? Então, tem um fio agora que é colocado, não mais uma carga elétrica. Tá? A corrente elétrica é um movimento de elétrons. Esse movimento de elétrons tem uma velocidade. Tá? E, portanto, eles vão sofrer, já que elétrons com velocidade passando por uma região de campo magnético, vão sofrer mudanças na sua direção de acordo com o movimento do fio, de acordo com a direção da circulação de corrente. Tá? Na letra B, a gente tem corrente nula. Na letra C, a corrente vai de baixo para cima e pela regra da mão, da mão direita, a gente, portanto, está se direcionando, o fio dobra para a esquerda. Na letra D, bonitinhas forças, né? Na letra D, mesma situação, velocidade de deriva é para baixo agora, tá? O fio vai se desviar para a direita, como a força aparece ali aplicando sempre a regra da mão direita. Tá? Relembrando, regra da mão direita ali, ó, campo magnético na direção da palma da mão, velocidade, os dedos é para onde tu rebate, né, ou seja, os dedos que não sejam um indicador, o polegar vai dar a direção da força. Ali é uma outra forma, que é bonitinho do que vai acontecer, força, velocidade e campo magnético. De certa forma, eu posso escrever que a velocidade ela está relacionada com corrente e com a direção com que isso anda. Né? Lembra, por exemplo, que carga é corrente é carga sobre tempo, velocidade é distância sobre tempo. Eu reescrevendo isso, eu posso dizer que no lugar da carga eu tenho uma corrente e no lugar da velocidade eu tenho uma direção, um comprimento por onde o fio está sendo percorrido. Tá? Mesma expressão, portanto, só vai mudar a cara da apresentação dela, uma vez que o fio já não é mais uma carga única, mas um conjunto de cargas, fluxo de cargas através disso. Aqui uma animação do que vai acontecer de acordo com a polarização da fonte. Ali, ó, vai ter o movimento de deflexão do fio. Aqui, campo magnético uniforme, como é que a gente vai considerar, né? Qual é a força sobre um segmento do fio? O fio está percorrido por corrente, se encontra no campo magnético uniforme, tá? O número de cargas por volume, portanto, a densidade de cargas vai ter essa expressão. O volume do fio é a sua área dividido pelo comprimento, volume do segmento. Então, o número de cargas no fio vai ser a densidade, né, vezes a área dele, vezes o comprimento do fio que eu estou considerando. E a força, portanto, por carga, ela é carga vezes velocidade, vezes produto vetorial de velocidade e campo magnético. Né? Mas eu posso determinar, né, lá dos nossos cálculos de corrente, que a corrente leva em conta densidade, carga, a velocidade e a área. E, portanto, eu posso escrever toda essa expressão, conforme eu tinha falado lá, né, de corrente vezes comprimento, o comprimento do fio, a direção do comprimento do fio, vezes produto vetorial com campo magnético. E é um vetor na direção da corrente, o vetor L. A expressão vai ser aplicada para um fio reto que se aplica em um campo magnético.
Se eu tenho um fio de comprimento arbitrário, aí sim, né, ele tem seção arbitrária, se eu tenho seção normal. E aí eu vou pensar que tem uma seção uniforme. E aí eu tenho que pensar que, ao invés de eu pensar no fio reto como um todo, eu vou pegar um pequeno segmento dele, um pequeno segmento de comprimento ds. Por isso que vai ter um diferencial aqui. Isso vai dar uma pequena contribuição de força. Olha, se aparecer um ds aqui, eu vou precisar calcular, somar todos os ds desse fio. E por conta disso eu vou ter um procedimento de integração. Tá? Aí aparece aquele tipo de coisa e eu tenho uma força nesse sentido. E aí eu preciso considerar que como a orientação desse meu vetor ds não necessariamente é a mesma durante todo o percurso do fio, eu vou ter variações na relação entre esse vetor e o campo magnético. E, portanto, eu preciso considerar cada um desses pontos e verificar situações de simetria. Então, essa fórmula aqui é muito parecida com a anterior, né, do I, que multiplica o produto vetorial entre o comprimento e o campo magnético, mas aqui eu tenho uma forma mais geral que vale para tantas situações onde que a forma do condutor não é reta e o campo magnético também não é uniforme. Tá? Aqui eu tenho fio curvo com corrente I e um campo magnético uniforme. Tá ali, ó. O vetor L é o que une os pontos A e B. O meu ds ele vai serpenteando. Eu tenho essa expressão aqui. E eu tenho que levar em consideração a soma de todos os ds entre A e B, que vai representar a soma de todos os deslocamentos ao longo da trajetória, que vai ser igual a o vetor que eu chamei de L' aqui, né? Tá feio, mas L' entre um ponto e outro, e eu fico com essa expressão idêntica à anterior, ou seja, são expressões equivalentes. Tá? Se eu tenho esse tipo de coisa, uma espira de corrente, ou seja, um fio fechado num campo elétrico uniforme, eu tenho um campo magnético paralelo ao plano da espira, então está aqui uma espira da fio de corrente. Tá? Eu tenho que, lembrando que o produto vetorial ali, né, é os módulos do elemento de distância, campo magnético, seno do ângulo. Tá? Nos lados 1 e 3, a corrente e, consequentemente, o lado, eles têm mesma direção, tá? Ou seja, o ângulo é 0 ou 180, e, portanto, os dois são paralelos, eu tenho força magnética 0. No 2 e no 4, o ângulo é 90 graus e eu tenho um produto, portanto, da corrente vezes a distância, o lado da espira, que é A, vezes o campo magnético. Tá? Essas duas forças são forças de mesmo valor, tá? Aplicadas em pontos diferentes, tá? Com sentidos diferentes, fazendo com que apareça o momento de uma força, que a gente chama de torque, em relação ao ponto médio. Vai causar uma reação de sentido horário, aqui bonitinho as explicações, né? F2 e F4, F2 saindo do papel, F4 entrando no papel, faz com que eu tenha um movimento dessas pilas em sentido horário, tá? E o torque, portanto, vai ser, lembrando que o momento de uma força é força vezes a distância até o ponto de giro, né? Somando as duas coisas, eu tenho um torque que é o produto da força vezes a distância entre eles, né? Tá? A área da espira, portanto, é A vezes B. Mexendo nessas coisas, eu tenho A vezes B. O torque ele é corrente vezes a área da espira vezes o campo magnético. Quando faz ângulo com a espira, aí é diferente um pouco, né? Eu tenho contribuições semelhantes também da corrente. Vão ter pontos aonde a corrente, todos eles vão ter contribuições, né? F2 e F4.
mas as forças F1 e F3, elas, ao serem somadas, dão zero, portanto, as forças que são nessas direções, na espiral 1 e 3, elas não entram em consideração, só a 2 e a 4, tá? E aí eu tenho a mesma situação, só que ao invés de considerar somente o produto entre força e a distância até o ponto médio, eu levo em consideração o seno do ângulo e aí aparece no torque o seno do ângulo. Isso aí é para dizer que, de certa forma, corrente ela não é vetor, né, mas eu posso definir um vetor área e um vetor campo magnético, dizendo que o torque vai está relacionado ao produto vetorial entre o vetor área e o vetor campo magnético. Se eu tenho torque, eu posso definir algo chamado de momento magnético do produto entre corrente e o vetor área, basicamente aquilo que aponta, usando a regra da mão direita no sentido quando a gente faz com que a palma da mão e os dedos sigam o sentido da corrente e o polegar aponte no sentido da área, vai me dar o sentido do vetor campo magnético, do vetor no momento magnético, tá? E aí eu posso escrever, a partir da definição do momento magnético, que é uma propriedade do objeto, né? Que o torque vai ser a interação entre esse momento magnético, momento de dipolo e campo magnético. Uma bobina de N espiras, que vai ser multiplicado por N, e a energia potencial da espira, portanto, vai ser o produto escalar entre essas duas coisas. Como exemplo, tá? A gente tem aí um enrolamento de 12 voltas, quadrado, lado 40 centímetros, passa por ele uma corrente de 3 amperes, tá? E ele está num campo elétrico uniforme, o enrolamento está no plano XY, o campo magnético ele tem componentes na direção X e na direção Z. Determinar o momento de dipolo, o momento da força e a energia potencial. Está aqui a representação gráfica, está no plano XY, o campo magnético ali tem componentes nas direções X e Z. Tá? Na resolução, portanto, o campo magnético é o produto entre corrente e o vetor área. Só um pouquinho que vibrou aqui o bichinho. Só para ver se tem alguma coisa. Não tem nada. O meu vetor área, ele está apontando, lembrando que o que é o vetor área? O vetor área é um vetor que tem módulo igual à área da espira e ele aponta no sentido perpendicular a essa área. Então, ele está no plano XY, a indicação dele é na direção Z, né? Portanto, a área tem N espiras, corrente que passa por cada uma delas, vezes a área. Fazendo essa conta, está na direção Z, eu tenho um momento de dipolo de 5,76 ampere metro quadrado na direção Z. Tá? A interação desse momento com o campo magnético, aí eu tenho produto vetorial. O produto vetorial não leva em consideração paralelos, ou seja, os componentes Z que não entram em consideração. E, pela lógica, né, eu tenho x, y e z. Quando eu faço qualquer mudança cíclica nisso, segue positiva. Eu faço a conta aqui e vejo que o momento da força é 1,73 Nm na direção Y. Tá? Portanto, ele está levando em consideração que o corpo está girando em torno do eixo XZ. Finalmente, energia potencial, calculando isso, né? Aí eu levo em consideração somente os termos que são paralelos e eu vejo que a energia potencial é 2,30 joules. Fazendo, portanto, que a gente mostre algumas explicações relacionadas com o movimento de cargas elétricas dentro de campos magnéticos. Pode falar, Samuel. Pode ser considerado um motor elétrico. Tu diz esse último agora?
Na verdade, ele é muito parecido com um motor elétrico, uma vez que eu tenho possibilidade de trabalhar com campo magnético que ele não é necessariamente numa única direção. E a gente está esperando, assim, por exemplo, que os polos do ímã eles não são exatamente uniformes para esse tipo de coisa. Mas a gente vai ver. Para que eu estou falando isso? Notem que a gente está falando somente de ação de força sobre o campo magnético, sobre cargas elétricas, sobre campos magnéticos. Desculpa. Campos magnéticos sobre cargas elétricas e fios percorridos por correntes. A gente só está falando de força, que é uma coisa dinâmica. Como é que a gente vai explicar esse movimento sob o ponto de vista da interação dos dois campos? Afinal de contas, o que tem? Já dá para ver algumas coisas aí que tem. Movimento, por isso que a carga elétrica tem que estar em movimento, tem que ter corrente elétrica, e tem que ter presença de campo. Tá? Na semana que vem, a gente vai chegar na ideia que o Faraday teve, tá? Relacionando as duas coisas, e que o Ampère teve, relacionando as duas coisas. Mostrando como é que a gente vai pensar que isso são interações entre campos magnéticos, ou como é que essa questão de movimento e força vão estar relacionados. Desculpa, movimento e campo estão interrelacionados. Mas isso a gente vai ver na semana que vem, quando a gente falar sobre as duas equações, né? A equação de, a lei de Ampère e a lei de Faraday, complementando as equações de Maxwell. Mais alguma dúvida que o cachorro ficou louco? Questões? Dúvidas? Bueno, gente, então... Fala. Sim. Tanto é que, assim, como eu falei, eu trabalhei um tempo com manutenção, né? Então a ideia assim era, eu também quando eu fiz o curso eu imaginava que enrolava direto. Aí vinham as turbinas prontas, vinham esses enrolamentos prontos, em forma, com tudo, era só tu colocar eles no lugar, tá? E é muito louco porque, por exemplo, assim, o que tu espera? É um fio. Só que fio esmaltado, então dá um monte de volta e não dá curto-circuito nisso. E é muito interessante esse ponto de vista, porque ele é esmaltado, então tu não tem interação elétrica entre as espiras, mas eles interagem com o campo magnético, e o campo magnético faz com que o motor... aquela história assim, o que eu ligo na tomada, o que eu ligo na rede, é a parte estática. Como é que a parte estática passa alguma coisa para a parte que se move? Tá? E isso essa aqui relacionada com forças, né? Mas o Faraday depois dá uma visão muito mais ampla a respeito disso, que a gente vai ver na semana que vem. Tá? Okay. Quando o Faraday ele diz assim, não é somente uma coisa, não é somente pensando nas forças. Tem a ideia do movimento relativo. A grande sacada do Faraday e do Lenz, separadamente, é o fato de que eles levam em consideração o movimento relativo, que é muito importante dentro da física. Gente, a chamada está acabando, então a gente se fala semana que vem, tá? Nesse mesmo horário. Vou ter que criar outro link, porque esse aqui vai acabar agora, né? Mas muito obrigado, bom final de semana a todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Obrigado.